Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? O meu nome é professora Andrea. Estão precisando de uma mãozinha na química? Bora lá? Vem estudar comigo! Na aula de hoje, vamos dar continuidade à parte de exercícios que engloba transformações de massa fixa. E hoje vamos entrar em transformação isobárica. Acompanha comigo! Exercício número 1. Se uma amostra de 12,5 litros de gás oxigênio a menos 23 graus Celsius for aquecida até 227 graus Celsius, mantendo-se a pressão constante, qual será o volume final? Primeira dica: sempre vai haver alguma informação no enunciado do exercício que vai indicar qual é a transformação gasosa que está acontecendo. Olha só, eu destaquei pressão constante, porque agora estamos trabalhando com transformação isobárica. Mas fica a dica, sempre destaque no enunciado aquilo que está sendo solicitado. Aí você já sabe qual transformação será aplicada. Segunda dica: tirar os dados do exercício. Fica muito mais fácil para verificar as unidades, fazer alguma transformação caso seja necessária, para depois fazer a aplicação diretamente na fórmula. Então, vamos lá! Volume 1 igual a 12,5 litros. Beleza! A menos 23 graus Celsius, então é a nossa temperatura 1. 23 graus Celsius negativos. Se essa temperatura aí for aumentada a 227, então a amostra está sendo aquecida até 227 graus Celsius. Ok, qual é o volume final? A nossa incógnita, então, V2. Bom, na transformação isobárica, obrigatoriamente temperatura em Kelvin. Então eu preciso fazer essa transformação. Regra de 3? Nananina, não. Para a transformação de temperatura de graus Celsius para graus Kelvin, você sempre vai somar 273. Então olha só, nesse caso, não esqueça de obedecer a regra de sinal. Menos 23 com mais 273, eu vou ficar com 250 Kelvin. No segundo caso, 227 mais 273, eu fico com 500 Kelvin. Beleza! Não se esqueça também, unidades sempre iguais dos dois lados da equação. Por exemplo, se o volume 1 é em litro, o volume 2 também deverá ser em litro, ok? Aplicação agora da fórmula. Vamos lá, qual é a fórmula mesmo? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Para não confundir, aquele macete ridículo que eu ensinei para vocês. Temperatura sempre de braços abertos, para que alguma coisa fique em cima dela. Isso para não confundir quem é no denominador e quem é no numerador, certo? Denominador sempre é temperatura. Bom, aplicação da fórmula. 12,5 divididos por 250 igual ao nosso V2, que é a nossa incógnita, sobre 500. Posso fazer o seguinte, fazer essa divisão aqui e depois multiplicar por 500. O 500 está dividindo, então ele passa para o outro lado multiplicando. Ou eu posso fazer em cruz, como ficar mais fácil para vocês. Eu vou fazer assim, ó, 250 vezes V2 igual a 12,5 vezes 500. 250 V2 igual a 12,5 vezes 500. V2 vai ser igual a quê? 12,5 vezes 500 dá 6.250. O 250 estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, divididos por 250.
Posso cortar o zero aqui para facilitar o cálculo? Posso sim. O meu V2 vai ser igual a 25 litros. Ok, terminou. Fácil, né? Agora, olha só. Vamos tirar a prova real. Observe. Na transformação isobárica, as grandezas, volume e temperatura são diretamente proporcionais. À medida que eu aumento uma, eu aumento a outra. À medida que eu diminuo uma, eu diminuo a outra. Mas observe o seguinte, a temperatura 1 era 250. A temperatura 2 dobrou, foi para 500. Se eu estou dobrando uma grandeza, então eu tenho que dobrar a outra proporcionalmente. Qual é o dobro de 12,5? 25. Olha só, assim você consegue verificar se o teu resultado está coerente, se ele está certo. É um jeito de resolver o exercício também. Precisaria ter feito todo esse cálculo aqui? Não. Se eu verifiquei que a temperatura dobrou, o volume também deveria ter dobrado. Então, de cara, 12,5 vezes 2, 25 litros. Você pode ganhar tempo, né, na resolução de uma prova, por exemplo. Beleza? Vamos para o exercício número 2. Em uma pressão constante, um gás é aquecido até que seu volume inicial de 150 litros dobre. Se a temperatura inicial do gás era de 20 graus Celsius, qual deve ser a temperatura final na escala Kelvin? Primeira dica, está ali marcada a pressão constante, para lembrar que sempre vai aparecer uma informação que indica qual é a transformação que o exercício está fornecendo. Outra coisa, aqui ele pede temperatura final na escala Kelvin, mesmo se não tivesse pedido no enunciado. Obrigatoriamente, na transformação isobárica, a temperatura tem que estar em graus Kelvin. E na transformação isocórica, que eu já falei na aula teórica e vou falar também na aula de exercícios, sempre em Kelvin. Então, vamos lá, tirar os dados do problema. Volume 1 é igual a 150 litros, foi dado no enunciado. Só que ele fala assim, o gás é aquecido até que esse volume dobre. Então, o nosso V2 vai ser 300 litros. Então já sei. Se o volume dobrou, a temperatura também vai dobrar? Exatamente isso. É o que eu falei no slide anterior. Bom, a temperatura dada aqui, T1, 20 graus Celsius. Temperatura 2 é a incógnita do exercício. Então, beleza. Tiramos os dados do enunciado. Não esquece, temperatura tem que ser transformada para graus Kelvin. Então, 20 mais 273, 293 Kelvin. Posso fazer de cabeça, então, sem aplicar a fórmula? Vamos fazer nesse caso. O volume 1 era 150, dobrou, foi para 300. Então, se a temperatura 1 é 293 Kelvin, a nossa temperatura 2 vai ser quanto? 293 vezes 2 vai dar 586. O quê? Kelvin. Nossa, mas eu não consigo ter esse raciocínio. Eu vou esquecer disso na hora. Eu preciso colocar na fórmula. Então vamos lá, vamos colocar na fórmula. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. V1 150, T1 293 igual V2 é 300, temperatura 2, queremos. Então, 150 vezes T2 igual a 293 vezes 300. T2 vai ser igual a quanto? 293 vezes 300, 87.900. Nossa, ela sabe fazer isso de cabeça. Não sei, tô com uma cola aqui ao lado.
150 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. 87.900 divididos por 150, o resultado vai ser 586 Kelvin. Era o que havíamos pensado aqui na nossa interpretação. Não esquece, mais uma vez, transformação isobárica, grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento uma, eu aumento a outra. No caso, se eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. Se eu dobro o volume, dobro a temperatura. Se eu diminuo o volume, diminuo a temperatura. Se eu reduzo o volume pela metade, eu reduzo a temperatura pela metade. E assim por diante. Vamos lá para mais um exercício? Último. Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Se esse gás for aquecido até 302 Kelvin sob pressão constante, seu volume será... Vamos tirar os dados desse problema. E veja que eu também, mais uma vez, destaquei sob pressão constante. Ele está contando para você que a transformação é isobárica. Então, vamos lá. Volume 1 é igual a 12 litros. Numa temperatura de 293 Kelvin. O volume 2, ele quer saber, mas a temperatura 2 foi dada de 302 Kelvin. Então, volume aqui é a nossa incógnita. Olha só, já está em Kelvin a temperatura, então aqui não vou precisar fazer transformação. Eu vou de cara colocar na fórmula. Vamos lá? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. V1, 12. T1, 293. V2, eu quero saber. T2 vai ser 302. 293 vezes V2 é igual a 12 vezes 302. O V2 vai ser o quê? 12 vezes 302, 3.624, divididos por 293. Fazendo essa divisão, eu vou chegar num volume de 12,37 litros. Então, vamos tirar a prova real? Se eu aumentei a temperatura, eu teria que ter aumentado o volume. Aumentou de 12 para 12,37. Então, tirei a prova real. Então, a alternativa correta aí do nosso exercício, letra A, 12,37 litros. Viu só? Não é difícil. Presta atenção, guarda as informações, não esquece das transformações de unidade, dos macetes, por mais ridículos que eles possam parecer, para guardar as fórmulas. E sucesso aí para você! Precisando de uma mãozinha na química? Já sabe aonde encontrar? Então, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Curta, comente, deixe seu pedido de vídeo, de dúvida, eu vou buscá-la para você. Um super ultra mega power beijo no coração e até a próxima transformação.